Você já ouviu falar sobre vitimização? Vitimização é aquela pessoa que tem dificuldade de tocar o barco em frente, né? Fica ali, que nem um disco arranhado, que nem uma vitrola, sabe aquele disco arranhado que volta às mesmas questões? Quem de nós, né, não tem algum parente, alguma pessoa, algum colega que vive falando sobre alguma coisa, né, sobre o passado? Mas, pois bem, compreendamos que quando a gente chama uma pessoa de vítima, a gente não entende de fato o que que ela passou. Então, assim, é muito fácil para nós que estamos de fora falar que outra pessoa é vitimista, porque nós não vivenciamos o sofrimento, né? A dor ali que ela passou, que ela viveu. E, então, assim, em outras palavras, quando a pessoa, né, a melhor forma talvez de tentar compreender as pessoas que não conseguem, né, tocar o barco em frente, qual, o nome, qual uma questão alternativa que a gente pode compreender sobre a vitimização, sobre uma perspectiva alternativa? E talvez a mais razoável, a que mais promove bom senso, é tentar entender que existe ali alguma coisa que está puxando a pessoa, sabe, a uma dor ainda não equacionada, a um sofrimento ainda não, né, equacionado ali, que faz com que a pessoa de fato não consiga se sentir ainda protagonista da própria vida. Então, assim, de novo, quem somos nós para poder nomear o sofrimento do outro quando a gente de fato não vivenciou aquilo? Então, assim, né? Graças a Deus que nós não temos, não passamos por um sofrimento que tal outra pessoa passou, do qual com facilidade nós a chamamos de vitimista, correto? Então, assim, talvez uma perspectiva que, como eu estava falando, né, mais alternativa de compreender a vitimização se dá pela seguinte razão: existe um sofrimento ainda não equacionado, não digerido, não elaborado, que faz com que aquela pessoa não consiga tocar o barco à frente. Então, assim, vamos supor, quando cai uma bomba aqui em tal lugar, uma cidade, a primeira coisa a ser feita é o quê? É isolar o perímetro, né? Sei lá, você já deve ter visto algum tipo de desastre, né? Natural, promovido pelas pessoas, né? Pelo humano, sei lá, tsunami, vulcão, né? Atingiu tal cidade lá no Japão, sei lá, no Chile, por aí vai. Primeira coisa a fazer é isolar o perímetro, né? Para poder detectar ali, né, se há pessoas vivas ali debaixo dos escombros. Então, entende? Então, assim, né, houve uma bomba aí que caiu em você. E existe uma voz que está gritando ali dentro, debaixo dos escombros. E essa voz que às vezes se expressa como um vazio no peito em nós, que de fato nos puxa para essa vitimização. É um sofrimento ainda não elaborado. Existe uma dor ali, né? Existe alguém debaixo dos escombros que ainda não conseguiu ser visualizado. Então, né, de novo, pegando essa metáfora aqui da bomba que foi jogada numa cidade, a primeira coisa é isolar o perímetro para poder de fato detectar se existem pessoas vivas e para poder reconstruir aquele local. Então, assim, voltando ao assunto vitimização, a pessoa ainda não conseguiu detectar o que foi devastado dentro dela, sabe? O que foi devastado, né? Então, assim, tem que colocar uma fita ali em volta para poder detectar se existem pessoas vivas para poder reconstruir aquela cidade, entende? Então, assim, como diz aquela frase, né, sobre o protagonista, sobre o protagonismo do Sartre, o importante não é o que a vida fez de você, mas o que você fez com que a vida fez de você. Ou o importante não é o que as pessoas fizeram de você, mas o que você fez com que as pessoas fizeram de você. Só que essa frase ela carece de uma completude, né, o qual nós não temos ali, tivemos é, um discernimento suficiente para poder entender o que os outros nos causou quando a gente nada podia fazer. Então, assim, é importante sim entender o que que os outros fizeram de nós, sobretudo quando a gente não tinha um discernimento para poder entender a certa gravidade das coisas, não é verdade? Né? Até hoje, por exemplo, relacionamentos abusivos, né? Não há que se falar em prescrição do crime. Às vezes o marido demora, às vezes a mulher demora para poder entender que certa coisa era abusiva, correto? Então, assim, me perdi aqui no ponto, porque eu estava falando sobre isso. É, então, sobre a questão da vitimização, assim, né? Sobre a questão lá do Sartre, da frase dele. Então, o importante não é o que as pessoas fizeram de você, mas o que você fez com que as pessoas fizeram de você, correto? Mas essa frase, ela carece de uma completude. Qual?
né? Como eu estava dizendo, importa sim o que as pessoas fizeram de você quando a gente não tinha discernimento para poder entender o impacto daquela relação em nós. Então, sim, é importante entender o que os outros fizeram de nós, quando a gente não tinha discernimento ainda para poder entender o impacto daquela relação. Entende? E pelo fato de ignorar isso, né, é o que faz com que realmente a gente não consiga sair dessa vitimização. Então, assim, em outras palavras, tem aquela frase, né? Levanta, sacode a poeira e vai. Sabe que você já deve ter visto um vídeo que é uma bebezinha, que aí o pai tá com ela no colo, e aí a mãe encosta assim no bebê, e aí o pai, pelo tom de voz que ele emprega, ô, machucou, tadinha da bichinha, ela começa a chorar, porque ela entende ali como algo, sabe, que houve um machucado. Então, assim, olha que interessante isso, né? O que que eu quero dizer? Sabe quando a criança tem uns 3 anos ali de idade, aí a mãe fala, olha, ele machucou, tadinha, não sei o que lá. A ênfase que se dá sobre aquilo é maior do que a situação em si. Vocês já, né? Quem de nós não já passou por isso? Então, assim, a ênfase que se dá naquilo é muito maior do que, de fato, né, a situação em si. Então, assim, o sentimento que vai ser impregnado ali é a é esse caps lock que a mãe tá dando para aquela situação, né? A exaltação, né? A impregnação afetiva que a mãe tá dando para aquela situação, e não a situação em si, compreende? Então, assim, nem por um lado você sacode, levanta a poeira e vai, e nem por outro lado, ô, tadinha da baixinha, olha só o machucado dela, fez dói, não sei o que lá, sabe? Nem assim, nem uma polaridade, nem outra. É, o que que falta aí? Falta aquela outra frase. Qual que é? Levanta, sacode a poeira e vai, correto? Aí a outra frase seria: levanta, reconhece a queda, sacode a poeira e vai. Reconhece a queda. Então, assim, pelo fato de nós não reconhecermos as quedas nas nossas vidas, né, pelo fato de a gente não elaborar, né, o sofrimento, aquilo que nos magoou, a gente permanece nessa vitrola, nesse descarranhado, sabe? Então, assim, em outras palavras, vitimização é um sofrimento não elaborado, não equacionado. A pessoa ainda não conseguiu, de fato, isolar o perímetro para poder detectar o que grita ali dentro, debaixo dos escombros, para que ela possa resgatar em si e poder, de fato, integrar a sua pessoa. Então é isso, pessoal. Né, espero que eu tenha me feito entender sobre, né, o que nós podemos compreender sobre vitimização. Beleza? Um abraço.